Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é A Edificação da Igreja. E o título da segunda-feira, A Condição Necessária para Receber a Revelação. O versículo, Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14, que dizem: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia, por mais um dia. Nesse dia, nós podemos desfrutar, Senhor, das Tuas riquezas, podemos desfrutar também da Tua graça e da Tua misericórdia. Queremos hoje, com o espírito aberto, pobres em espírito, nos achegar à Tua presença, junto ao trono da graça, para obter a Tua graça, Tua misericórdia, Teu socorro e também, Senhor, para desfrutar de Tua pessoa. Nesse dia, Senhor, revela-te mais a nós. Revela o que está no teu coração. Molda-nos, Senhor, segundo a sua vontade. Não queremos mais viver segundo a nossa vontade, segundo o que nós achamos que é correto. O que queremos é mudar totalmente a direção da nossa vida, nos arrepender, não simplesmente por mal, por bom, enfim, mas nos arrepender de viver em nós mesmos. Queremos passar a viver no plano celestial, voltados totalmente às coisas lá do alto, pensando e buscando as coisas lá do alto. Que esse, Senhor, seja o nosso viver. Por isso, que a Tua graça nos acompanhe a cada dia, que Teu Espírito nos fortaleça, que Tua Palavra ilumine nosso caminho. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então da segunda-feira, A Condição Necessária para Receber Revelação. Como nós falamos, irmãos, na semana passada, o Senhor ele utilizou os primeiros 15 capítulos de Mateus, não é? Ele veio como Rei do Reino dos Céus. E nos primeiros capítulos, irmãos, esses primeiros 15 capítulos, ele prepara o material que se tornaria então a igreja. Nós, irmãos, Paulo ele nos mostra que nós somos tirados do lago de fogo. Nós éramos como um pedaço de carvão já para ser queimado no lago de fogo, mas o Senhor, segundo sua muita misericórdia, sua graça, o seu amor, nos livrou desse destino e está utilizando esse material que ninguém dá nada para a edificação da sua igreja. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Agora, logicamente, que não há como edificar a igreja com esses materiais do jeito que eles estão. É por isso que Paulo, também no livro de Efésios, ele nos mostra que o Senhor tem trabalhado em nós. O Senhor ele está nos santificando, nos purificando por meio da lavagem de água da palavra. A palavra, irmãos, quando ela vem para nós, ela lava o nosso ser. Da mesma forma que quando você chega à tarde, à noite do trabalho, você toma um banho, você tira aquela sujeira do dia. Todos os dias, irmãos, nós precisamos tomar um banho da palavra para tirar a sujeira do mundo, as coisas que vão impregnando em nós e que acabam entrando no nosso ser. E isso para quê? Para transformar a igreja numa igreja que pode ter mácula, que pode ter ruga, mas que através da lavagem de água pela palavra, ela vai se tornando uma igreja gloriosa. É aquele pedaço de carvão que está queimado, está indo para o lago de fogo, já estava praticamente no lago de fogo, não é? Que é tirado e transformado num diamante precioso. Então, quando nós olhamos os primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus, nós vemos o Senhor fazendo isso. Veja quantas pessoas o Senhor curou, para quantas pessoas o Senhor pregou o Evangelho. Ele, na sua pregação ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus deve ser uma mudança de vida para nós. Porque até então aquelas pessoas estavam sofrendo porque elas estavam dentro do império das trevas. Para sair do império das trevas, irmãos, nós precisamos do arrependimento. Por isso é tão falado sobre um espírito arrependido, um espírito contrito,
Por quê? Porque nós nos acostumamos a viver nessa terra. Nós nos acostumamos a viver no império das trevas. É como o povo de Israel, quando foi levado para o cativeiro, ele se acostumou ali ao cativeiro. E a gente vê ali no livro de Ageu, eles estavam fazendo casas apaineladas. A vida não estava ruim. Se você olha bem, não parece um cativeiro. Olha só quanta coisa boa. Da mesma forma, irmãos, às vezes a gente olha, não parece que o império das trevas governa esse mundo. Olha quanta coisa boa que dá ainda para aproveitar. Isso tudo é enganação, irmãos. Por isso, nós precisamos do arrependimento, para realmente, irmãos, nos livrar desses conceitos mundanos, desse ainda amor que resta pelas coisas do mundo, pelo conforto que o mundo oferece. Um conforto extremamente enganoso, irmãos. Então nós precisamos também, diariamente, nos arrepender desse viver terreno, para nos voltar totalmente à esfera celestial na nossa vida, vivendo e pensando nas coisas lá do alto. As nossas obrigações nós fazemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós cuidamos da nossa família, temos os nossos momentos de lazer, mas o nosso coração não está preso nessas coisas. A nossa mente não está presa nessas coisas. Nós estamos pensando nas coisas lá do alto, como Paulo diz em Colossenses 3. E voltando ao Evangelho de Mateus, enfim, no capítulo 16, o Senhor ele revela a igreja. Primeiramente, como nós vimos, o Pai revelou o seu mistério, que é Cristo. E depois Cristo revelou o seu mistério, que é a igreja. Irmãos, se nós de fato queremos edificar a igreja, nós precisamos de revelação. Porque senão, irmãos, se nós não temos a revelação, nós podemos ser materiais. Mas você não sabe para que você serve, você não sabe como você edifica, você fica girando, você fica rodando. Há, infelizmente, muitos cristãos que são a igreja, mas que não têm a revelação do propósito de Deus. Muitas vezes não conhecem nem o próprio Senhor. Estão naquela situação de Mateus 7, 21 em diante, em que o Senhor diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Para conhecer a vontade do Pai, nós precisamos de revelação, irmãos. Revelação. O apóstolo Paulo, quando em Atos 26 o Senhor apareceu a ele, o que o Senhor disse? Que ele seria, para ele levantar, se firmar sobre seus pés, que ele seria um ministro, uma testemunha das coisas em que ele viu, e das coisas que viste, e das coisas que eu ainda te aparecerei. Quer dizer, o Senhor estava falando para Paulo: você viu algo, mas durante a sua vida eu vou aparecer para você, eu vou te dar mais revelação. E foi através dessas revelações, irmãos, que Paulo então entendeu o propósito de Deus e pôde escrever praticamente todo o Novo Testamento. Sem a revelação, irmãos, nós não conhecemos a Deus e não conhecemos o plano de Deus. Não sabemos como edificar a igreja, o porquê, o que nós estamos fazendo. Nós não podemos ser cristãos sem revelação. E para ter revelação, nós precisamos ir até o Senhor. Porque tanto o Pai quanto o Filho só revelam àqueles que eles querem, aquilo que eles querem. Então é importante, irmãos, que nós, com o espírito humilde, contritos, pobres em espírito, nos acheguemos ao Senhor, como aquela mulher cananeia que disse ao Senhor: sim, Senhor, não é lícito tirar o pão dos filhos, mas eu, um cachorrinho, eu me contento com as migalhas. Isso, irmãos, é um coração humilde, um espírito pobre. Para esses o Senhor se revela, para esses o Senhor concede a sua graça. E para terminar aqui, no dia de hoje, um ponto muito importante que nós vemos no dia de hoje. Antes de o Senhor revelar a igreja, no capítulo 16 de Mateus, o Senhor tirou os discípulos de Jerusalém e os levou a Cesareia de Filipe. Por que o Senhor fez isso, irmãos? Então, eu vou ler aqui na página 44 o último parágrafo. Ele vai nos mostrar por que o Senhor fez isso, como era o ambiente em Jerusalém. Então vamos lá, página 44, último parágrafo. Ao longo desta semana, vamos aprofundar-nos no texto de Mateus 16, a fim de extrair revelação.
No versículo 13 lemos: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por que Jesus não revelou à igreja aos discípulos quando estava em Jerusalém? Por que ele fez questão de levá-los para um lugar distante? Segundo uma nota da versão Restauração, Cesareia de Filipe está situada na região norte da Terra Santa, perto da fronteira, ao sopé do Monte Hermon, no qual o Senhor foi transfigurado. Ficava distante da Cidade Santa e do Templo Santo, onde a atmosfera da antiga religião judaica penetrava cada pensamento humano, não deixando espaço algum para Cristo, o novo Rei. O Senhor levou seus discípulos propositadamente a esse lugar de atmosfera límpida, para que os seus pensamentos fossem libertados dos efeitos do ambiente religioso da Cidade Santa e do Templo Santo, e para que ele lhes revelasse algo novo com relação a si próprio e à Igreja, que são a vitalidade de seu reino celestial. Foi em Cesareia de Filipe que veio a Pedro a visão de o Senhor ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também foi lá que a Igreja foi revelada e mencionada pela primeira vez como meio de trazer o reino dos céus. Com isso entendemos que a Igreja é a realidade do reino dos céus. Na região de Cesareia não havia a atmosfera densa e religiosa que havia em Jerusalém. Nessa região foi revelado o Filho do Homem, título que, segundo essa mesma versão, retrata a personalidade celestial de Cristo, a quem, no final dos tempos, Deus confiou toda a sua glória, honra e poder. Que também nos afastemos de toda a esfera religiosa que nos impede de submeter-nos à soberania divina na pessoa de Jesus. Então, irmãos, o que fica claro? Que o Senhor ali, aquela atmosfera em Jerusalém, irmãos, era uma atmosfera extremamente religiosa e que não deixava com que os discípulos tivessem uma visão clara. Nós também, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso, para que a nossa religião, as coisas que nós criamos a partir do que nós achamos que é servir a Deus, nos segue e não nos faça ver, não nos faça receber a revelação pura de Deus. É baseado na revelação do Pai e depois na revelação do Cristo, irmãos, do Filho, que nós edificamos a igreja. O nosso viver como igreja, no aspecto local, é baseado também na revelação que nós recebemos. É como eu disse no começo, essa lavagem de água pela palavra. Agora, se nós estamos cheios de religião, irmãos, aí nós não conseguimos ver claramente. Nós vemos, segundo aquela passagem, vemos homens como árvores. Não tem muita noção, é homem, é mulher, é árvore. Então que todos nós, irmãos, também saiamos, principalmente quando nós vamos ter comunhão com o Senhor, na hora de ler a palavra, ouvir a palavra, saiamos dos nossos conceitos naturais e com o espírito aberto, com o espírito receptivo, irmãos, nós possamos de fato receber as palavras do Senhor e, portanto, a visão, a revelação que o Senhor quer nos dar, a fim de nós encerrarmos essa era com a edificação da igreja. E o título da terça-feira: Nosso papel na edificação da igreja. O versículo Mateus 16:18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje: Nosso papel na edificação da igreja. Como nós vimos ontem, irmãos, e é importante tocar nesse ponto novamente hoje, é muito importante que nós tenhamos revelação. Primeiramente, revelação de quem é o Senhor. Como nós vimos no começo de Mateus 16, o Senhor perguntou para os discípulos: quem é o Filho do Homem para o povo, Quem o povo diz ser o Filho do Homem? E, para surpresa, irmãos, o povo dizia que o Senhor Jesus era Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Veja, o Senhor andava no meio deles, o Senhor curava essas pessoas, o Senhor pregava o Evangelho, aplicando a palavra da lei do Antigo Testamento à situação daquelas pessoas, como nós vemos em Lucas, quando ele levanta, lê aquela passagem de Isaías e diz que aquela passagem estava
acontecendo naquele momento. Então o Senhor fazia tudo isso, irmãos, e para as pessoas ele era como um profeta. Isso, irmãos, porque as pessoas não tinham revelação. Logo após isso, o Senhor pergunta também para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? E essa também é uma pergunta, irmãos, que nós precisamos nos fazer. Quem é o Senhor para nós? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos o Senhor também como um profeta, ou como alguém que nós podemos pedir aquilo que nós precisamos. Veja, querido irmão, querida irmã, é necessário que nós tenhamos a visão correta. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso diz respeito, irmãos, a como Cristo, ele é aquele que leva a incumbência de Deus a cabo, morrendo por nós. E não só isso, ele também é o Rei do reino dos céus. Se você não quer atender à voz de um profeta, você até pode, não é? Está errado, você não vai receber direção de Deus, mas ainda assim, ninguém vai obrigar você a levar em consideração o que um profeta diz. Mas se você não atende a palavra do rei, aí você sofre consequências imediatas. Por isso, irmãos, como nós estamos vendo o Senhor hoje? Como rei ou como alguém que fala muito bonito, fala a palavra de Deus, ou como alguém que nos dá algo. Você percebe? A visão que nós temos do Senhor depende da revelação, e a revelação, irmãos, depende de quanto nós buscamos e do Pai querer revelar. O mistério de Deus é Cristo, então é o Pai que revela Cristo. Por conseguinte, o mistério de Cristo é a igreja. Muitos cristãos hoje, irmãos, vivem perdidos, não estão sendo edificados. Por quê? Porque não tiveram a visão da igreja, não obtiveram a revelação. O título é o nosso papel na edificação da igreja. Aí muitos cristãos não sabem qual que é o seu papel na edificação da igreja, porque lhes falta revelação. É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar. Veja em Efésios, capítulo 2, versículo 20, no versículo 19, Paulo diz que nós somos membros da família de Deus. Essa palavra família, na verdade, é da casa de Deus, que no sentido muito mais íntimo. E aí no versículo 20 ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é o fundamento dos apóstolos e profetas? São as palavras, irmãos, da Bíblia, principalmente as palavras do Novo Testamento. E essas palavras vieram para os apóstolos, para os profetas, através de revelação. Eu repito o exemplo que eu falei ontem. Paulo, irmãos, quando ele recebeu o chamado do Senhor Jesus, o Senhor falou que ele se tornaria, Paulo, um ministro, uma testemunha das coisas em que ele viu e das quais o Senhor ainda iria aparecer. Então, como é que nós somos edificados? É sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, na qual Jesus é a pedra angular, ele é a Petra. Ele disse que Simão era Petros, ou seja, era o Pedro, uma pedra, e ele, uma rocha, Cristo, a Petra, sobre a qual ele edifica a igreja. Então, sem revelação, irmãos, sem conhecer o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas não digo um conhecimento doutrinário, porque tem muito ateu que conhece muito bem a Bíblia, mas conhece só para debater. Eu estou dizendo, irmãos, por isso que eu estou falando de revelação. É diferente de conhecimento. Revelação é o que Paulo teve no caminho para Damasco. Revelação é o que Pedro teve em Mateus 16. É isso, é algo que muda, é algo que vem de Deus. A revelação para Pedro foi tão forte que depois, irmãos, nas suas epístolas, principalmente na primeira epístola, ele nos diz que nós somos pedras que vivem e somos edificados casa espiritual. Veja, irmãos, o que é isso? É a igreja. A igreja, ela é formada, ela está sendo edificada por essas pedras que vivem. Agora, o próprio Pedro, irmãos, ele mesmo teve a experiência de muitas vezes ser uma pedra de tropeço. Quantas vezes, quando ele negou o Senhor, por exemplo, irmãos, como é que você acha que foi o sentimento de Pedro? Então hoje é muito importante, além de nós recebermos a revelação, além de nós buscarmos a revelação, e essa revelação não é, repito, não é algo doutrinário,
é uma revelação interior, é uma revelação que muda a nossa vida. É quando nós vemos o Senhor, vemos a igreja, enfim. Então, além da importância dessa revelação, irmãos, é importante também nós negarmos a nós mesmos, nós cuidarmos, irmãos, do nosso interior, para nós não atrapalharmos a edificação da igreja, para nós não sermos essas pedras de tropeço. Veja, Pedro, sem saber, não estava falando algo mal para o Senhor, com segundas intenções. Ele simplesmente disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, isso não vai te acontecer, referindo-se à morte do Senhor Jesus. O que o Senhor disse? Arreda, Satanás, quer dizer, para trás de mim. Por quê? Porque Satanás havia alcançado vantagem. Em 2 Coríntios, Paulo fala, por exemplo, sobre perdoar os irmãos. E ele fala para fazer isso para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Está ali, 2 Coríntios 2. A todo momento, irmão, Satanás está tentando prejudicar a edificação da igreja. E ele faz isso como? Através de nós. É por isso que nós precisamos buscar a revelação. Mas também, irmãos, é muito importante negar nós mesmos, o nosso eu, esse velho homem. Esse velho homem é o que dá espaço, é o que dá o caminho para Satanás barrar a edificação da igreja. Sem esse espaço, irmãos, Satanás não consegue. Então você está percebendo qual é o nosso papel na edificação da igreja, irmãos? Cada um de nós é uma pedra viva que precisa ser encaixada, às vezes precisa ser lixada, às vezes precisa cortar um pedaço, às vezes precisa crescer, aumentar de tamanho, enfim. Isso é uma pedra que vive, isso é uma pedra para edificação da casa de Deus. Para encerrar, irmãos, e encorajar cada um de nós, eu vou ler na página 47, o último parágrafo. Que grande privilégio poder participar hoje da edificação da igreja. Nunca nos esqueçamos, é o Senhor quem edifica a igreja. Ele é o cabeça da igreja, nós apenas cooperamos com ele como membros de seu corpo. Do dia de Pentecostes até hoje, o Senhor tem feito algo grandioso, edificar uma casa para Deus. Louvado seja o Senhor. É interessante porque a figura do templo, O primeiro templo foi edificado por Salomão, filho de Davi. O templo real, a casa real de Deus, quem edifica é o Filho de Deus. Então Salomão era um tipo de Cristo. Então o Senhor Jesus, o Filho hoje, irmãos, ele está trabalhando na edificação da igreja, para entregar essa obra-prima ao Pai, para que todos vejam o resultado do trabalho de Deus num homem que foi caído, num homem que estava destinado ao lago de fogo. Então não pense que a edificação da igreja é para os bons. A edificação da igreja, irmãos, é para quem Deus escolheu e para aqueles que Ele quer revelar, abrir o seu coração. E nós precisamos almejar ser então essas pessoas. Não podemos cruzar os braços e dizer, já que quem vai edificar é o Senhor Jesus, então eu não vou fazer nada, eu vou cuidar da minha vida. Não, esse pensamento, esse sentimento é o sentimento de Esaú, que não ligava para a primogenitura. Esse sentimento, irmãos, faz nos perder a primogenitura. Nosso sentimento tem que ser como o de Jacó, amar a primogenitura, amar isso que Deus nos deu, essa chance de, por nós, através de nós, haver essa edificação. Repito, a edificação quem faz é Cristo, mas nós somos os materiais, irmãos. Veja que coisa maravilhosa. No final, quando a igreja estiver edificada, até os anjos caídos, Satanás, vão se admirar do trabalho que Deus fez em nós. O título da quarta-feira: os ajustes necessários para a edificação da igreja. E o versículo, Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira: os ajustes necessários para a edificação da igreja. O alimento diário, o texto do alimento diário de hoje, ele começa nos mostrando que a igreja foi gerada no dia de Pentecostes. Ali em Atos 2,
quando os discípulos, então, recebendo o Espírito de poder, o Espírito Santo descendo sobre eles, começam a falar nas línguas das pessoas que estavam ali. Essas pessoas ouviam a pregação do Evangelho nas suas próprias línguas. Vendo e ouvindo isso, elas se convertem ao Senhor. E ali começa então a igreja em Jerusalém, a primeira igreja. Quase 2000 anos se passaram, irmãos, de lá para cá. E a igreja ainda não foi edificada. Hoje, nós cremos, nós percebemos pelos sinais, nós estamos já no final dos tempos, na era do Apocalipse. Quando nós dizemos que é a era do Apocalipse, nós queremos dizer que aquilo que está escrito em Apocalipse está prestes a começar já a acontecer. Algumas coisas já estão acontecendo. Hoje, nós pregamos o Evangelho do Reino. Isso é um grande sinal para a volta do Senhor, né? Esse Evangelho ser pregado para testemunho a todas as nações. Então nós estamos pregando o Evangelho do Reino, orando com as pessoas, mas é muito importante, irmãos, que nós também nos voltemos para a questão da edificação da igreja. E quando nós falamos de edificação da igreja, irmãos, é na parte prática. Por que eu digo isso? Porque em Mateus 16, quando o Senhor fala da igreja, Ele está falando da igreja no aspecto universal. Está falando de toda a igreja. Agora, nós não temos contato de forma prática com todas as igrejas da terra. Por isso, na prática, a edificação da igreja acontece na nossa cidade, onde nós nos reunimos com aqueles irmãos que estão junto conosco. E é aí também que surgem os problemas, as dificuldades. Um exemplo, irmãos, é o que Paulo fala em Filipenses. No capítulo 4, irmãos, logo no começo, ele cita duas irmãs. Então, no versículo 2 ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O que quer dizer esse pensem concordemente no Senhor? Quer dizer, irmãos, que por algum motivo, alguma desavença de pensamento, aquilo estava gerando algum atrito entre as duas, e isso, irmãos, acaba resvalando, prejudicando a igreja em Filipos. Isso porque, irmãos, muitas vezes essas desavenças, eu vou pegar um exemplo dessas duas irmãs, não fica só entre as duas. Às vezes elas estavam servindo e por causa de uma achando uma coisa, outra achando outra, acaba brigando. Esse atrito vai para as famílias. E às vezes, irmãos, a igreja em Filipos, nós não sabemos o número de irmãos, mas se é uma igreja pequena, irmãos, duas famílias que entram em atrito, isso prejudica a igreja toda. Então, para que haja a edificação da igreja na prática, é ali onde nós estamos reunidos, é na localidade. Por exemplo, um irmão que mora em outro país, eu encontro uma vez na minha vida, eu não vou ter problema com ele, irmãos. Mas, muitas vezes, um irmão que eu sirvo toda semana, pode ser que venha ter problema, eu tenha problema com ele. Isso atrapalha a edificação. Por isso, no aspecto prático, irmãos, nós precisamos ser ajustados. E Paulo, ele cita isso aqui em Filipenses. Essas duas irmãs, elas eram preciosas tanto para o Senhor quanto para Paulo. Ele diz no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então, quer dizer, irmãos, com relação à obra, com relação a servir o Senhor, elas estavam ativas. Não eram pessoas que não queriam saber das coisas de Deus. Elas estavam ativas, elas pregavam o Evangelho. Mas, infelizmente, irmãos, muitas vezes é no serviço, quando nós não pensamos concordemente, que há, então, atritos. E aí, às vezes, um fica chateado, acaba deixando o serviço, às vezes acaba até deixando de reunir. Isso por quê? Porque nós, irmãos, temos uma dificuldade, o nosso ego ainda está muito vivo, a nossa vida da alma. Nós queremos sair com a razão em tudo. Falta-nos aprender a tomar a cruz, aprender a negar a vida da alma. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler, aqui na página 48, o quarto parágrafo, que fala exatamente sobre o relacionamento dos irmãos, nosso relacionamento. Enquanto a edificação da igreja ocorre, o relacionamento entre seus membros é muito importante. Diante disso, precisamos estar apercebidos da necessidade de aprender a nos relacionar com as pessoas visando a edificação.
Contudo, para conviver uns com os outros é preciso que sejamos ajustados. Se não permitirmos ser ajustados, como daremos ao Senhor uma casa? Esses ajustes são necessários para o nosso crescimento. Não nos esqueçamos. O Senhor não quer várias casas, mas uma única casa composta de várias pessoas edificadas juntas. O surgimento dessa casa também está intimamente relacionado com o crescimento de vida que se dá quando vivemos no Espírito. Irmãos, o Senhor, ele disse para Pedro que quando a igreja estiver edificada, irmãos, nem as portas do Hades, nem a autoridade das trevas, do império das trevas, vão conseguir fazer frente à igreja. Então, hoje, nós precisamos perceber quando Satanás está nos usando para não permitir que a igreja seja edificada, como ele usou Pedro ali em Mateus 16. Pedro, irmãos, vocês se lembram, ele tinha acabado de receber uma revelação importantíssima do Pai. E aí o Senhor então revela para ele e para os discípulos a respeito da igreja. Momentos depois, irmãos, como nós vimos, para você receber a revelação precisa estar no Espírito. Mas se você se descuidar e sair do Espírito, aí você já pode ser uma pedra de tropeço ao invés de uma pedra para edificação. Você pode ser alguém que vai atrapalhar como Pedro foi. Ali, irmãos, a opinião de Pedro, não uma opinião ruim, uma opinião boa, da parte boa da alma de Pedro, porque ele se preocupava com o Senhor. Mas era uma opinião, irmãos, que ia contra o plano de Deus. É por isso que nós precisamos tomar cuidado e aprender a pensar concordemente no Senhor. Hoje, irmãos, nós constantemente estamos sendo atacados pela autoridade das trevas, pois nós estamos aqui, irmãos. O Senhor é o nosso capitão, Ele é o responsável, mas está fazendo isso através de nós. Nós estamos aqui estabelecendo o reino de Deus, o reino dos céus nessa terra. E o reino dos céus é contrário ao império das trevas. E ele vai se expandindo e tomando o lugar do império das trevas. Na casa das pessoas, na vida das pessoas, na família das pessoas. Paulo fala que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino em que nós, irmãos, podemos viver no Espírito, desfrutando da presença do Senhor. Mas, se nós não prestarmos atenção como nós estamos vivendo, nós vamos ser enganados. Assim como Pedro não percebeu e foi enganado por Satanás. Satanás vai continuar tentando nos usar e muitas vezes conseguindo nos usar para frear a edificação da igreja. Nós não podemos, irmãos, permitir que Satanás alcance vantagem sobre nós. E para isso, é preciso que nós estejamos atentos, vigiando, orando, ou seja, vivendo no Espírito. Hoje, nós ainda sofremos os ataques do império das trevas. E muitas vezes, irmãos, nós sentimos esses ataques. Mas a obra de edificação da igreja está avançando. É isso, irmãos, que tem que nos deixar felizes, alegres, nos fazer avançar. A obra está avançando. O Senhor está prestes a voltar. E nós, irmãos, se nós continuarmos avançando, mesmo hoje recebendo esses ataques, um dia, um momento, a obra de Deus vai terminar, a igreja vai ser edificada. Aí não vai mais ter chance para Satanás, para o império das trevas. E nesse momento, irmãos, nós que guerreamos, que lutamos, nós que avançamos, que prosseguimos, vamos poder desfrutar do descanso, assim como Deus também vai desfrutar do descanso. Então, vamos, irmãos, vamos avançar pregando o Evangelho, orando com as pessoas, mas também cuidando da igreja, edificando a igreja e tomando cuidado para nós não sermos pedras de tropeço, para que Satanás apareça e atrapalhe a edificação da igreja. E o título da quinta-feira, As Chaves do Reino dos Céus. O versículo, Salmo 103:19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Muito bem, queridos irmãos, o título da quinta-feira é As Chaves do Reino dos Céus. Em Mateus 16, logo após ter revelado à igreja
para Pedro, ali para os discípulos, o Senhor disse para Pedro, no versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é muito importante, irmãos, e aqui também é muito importante nós entendermos isso aqui. Infelizmente, a religião entende que a chave do reino dos céus ela foi dada exclusivamente a Pedro, o que não é verdade, não é o sentimento do Senhor. Mas na verdade, irmãos, as chaves do reino dos céus, elas estão com a igreja, porque a igreja é a realidade do reino dos céus na terra. E essas chaves, elas nada mais fazem do que abrir e fechar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, em Mateus 6, quando os discípulos pediram para o Senhor, para que Ele os ensinasse a orar, o Senhor, na oração que o Senhor ensinou, primeiramente diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso, irmãos, reflete as chaves do reino dos céus. Por quê? Porque ela não é usada para abrir aquilo que não é a vontade de Deus. Entende? Então, a igreja, irmãos, ela reflete a vontade de Deus, ela exerce a autoridade de Deus. Mas se Deus não quer algo, a igreja, irmãos, ela não pode simplesmente ir lá e abrir o que Deus não quer, né? Ligar ou atar o que Deus não quer e desatar o que Deus não quer. Por isso nós, irmãos, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E por que especificamente ele falou para Pedro? Porque Pedro foi utilizado pelo Espírito Santo para abrir, entre aspas, as portas da igreja, tanto para os judeus, em Atos 2, quando ele toma a frente, né, e prega o Evangelho, e aí o Espírito Santo, com o Espírito de poder, desce sobre eles, eles falam em línguas. E depois também ele, Pedro, abre as portas do reino dos céus, as portas da igreja, para os gentios, em Atos 10, com aqueles da casa de Cornélio. E veja, irmãos, como é a questão da autoridade. Antes, um pouco antes de Pedro encontrar os da casa de Cornélio, em Atos 10, ocorre aquela visão de Pedro, em que ele vê algo como um grande lençol sendo baixado, e ali continha toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Ou seja, eram animais imundos. E ali uma voz dizia para Pedro, Pedro, mata e come. A princípio, irmãos, Pedro não quis. Ele disse, de modo nenhum, Senhor. Ele sabia que era o Senhor falando com ele. Porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. E aí a voz falou, a voz de Deus, ao que Deus purificou, não consideres comum. Então isso aconteceu 3 vezes, até Pedro entender que o Senhor estava se referindo aos gentios, que ele havia purificado e havia chegado a hora dos gentios também serem santificados e tomarem lugar na igreja. Então aqui, irmãos, ele exerce essa chave do reino dos céus quando ele prega o evangelho. E aí as pessoas se convertem. Mas você percebe como não é uma questão de se Pedro quer ou se Pedro não quer? Aqui ele não queria, ele não tinha entendido. Mas o Senhor falou, ao que Deus purificou, você não deve considerar comum. Você deve usar aquilo que Deus te deu para abrir a porta do reino, ou seja, da igreja, para os gentios. E essa chave foi então usada, irmãos. Então não é algo que é exclusivo de Pedro, e não é algo que Pedro usa quando ele quer. Da mesma forma, irmãos, aquilo que Deus nos deu, a pregação do Evangelho, é uma chave para abrir a porta do reino dos céus para as pessoas. E nós precisamos estar alinhados com Deus para no momento em que o Senhor disser, mata e come, ou seja, prega o Evangelho, tire essa pessoa do império das trevas, nós estarmos então alinhados para orar com as pessoas, para pregar o Evangelho. Isso não é exclusivo de Pedro. Pedro foi usado em Atos 2, em Atos 10. Depois os discípulos também foram usados. Depois veio Paulo, enfim. Todos nós, irmãos, temos a autoridade
que Deus nos deu, mas nós precisamos aprender a usar essa autoridade alinhada com a vontade de Deus, senão não funciona. É isso que significa o versículo que nós lemos no começo, o versículo 19, que quer dizer, o que ligares, quando o Senhor fala para Pedro, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso não é a sua vontade, o reflexo da sua vontade, é o reflexo da vontade de Deus. Então, aqui, deixa eu explicar esses termos, né? É muito importante. Aqui, quando fala de ligar, na verdade, irmãos, é atar. Então, aqui, esse ligar na terra, na verdade, é atar na terra, é no sentido de amarrar na terra. É uma ligadura, entendeu? E depois, quando ele fala de desligar, ele está falando de desatar, desamarrar. Então, é o contrário. Quando ele fala ligar, entenda atar, amarrar. E quando ele fala de desligar, é desatar, desamarrar. Então ele diz, o que atares na terra terá sido atado nos céus. O que desatares na terra terá sido desatado nos céus. Então nesse ponto, irmãos, para confirmar, eu vou ler aqui na página 51, o último parágrafo. Diz assim, por fim, consideremos a expressão ligares na terra. Ligar aqui não é conectar, e sim amarrar. Desligar, por sua vez, é soltar. As ações da igreja são controladas pelos céus, ou seja, ela só faz aquilo que os céus permitem. Quando ela amarra ou solta algo na terra, na verdade ela está fazendo a vontade de Deus que já foi feita no céu. Porque o governo é celestial, Deus é o centro, e não a igreja. Que como membros da igreja, coloquemos-nos debaixo desse governo celestial e dediquemos nossa vida a fazer a vontade de Deus. Aleluia! Então é muito importante, irmãos, nós entendermos isso, senão nós achamos que nós podemos fazer qualquer coisa. Ali como Pedro, que estava, tudo bem, ali no caso de Pedro, ele estava resistindo porque ele não tinha entendido a visão. Depois, quando chega o recado de Cornélio, ele entende. Mas muitas vezes, irmãos, nós, por não termos a visão correta, não entendermos, nós demoramos a reagir junto com os céus. E isso atrasa a obra de Deus. Por quê? Porque veja que Deus estabeleceu o princípio que, uma vez que o céu amarrou, a igreja também precisa amarrar na terra. Uma vez que o céu soltou, a igreja também precisa soltar na terra. Se não há conexão, irmãos, a coisa fica espaçada, fica demorada. Daí, irmãos, a importância da nossa oração, porque é através da nossa oração também que nós amarramos, que nós desamarramos. Lógico, na pregação do evangelho, nós amarramos Satanás e desamarramos as pessoas. Agora, muito do que acontece da batalha espiritual, ela acontece no ambiente de oração, irmãos. Nós jamais podemos negligenciar o poder da oração na nossa vida. Às vezes você tem um ente querido que você prega o evangelho e ele nunca aceita, nunca se converte. E você fala e não dá certo. O que é? Será que Deus não quer que ele se converte? Então você precisa ir agora para o ambiente da oração. É na oração, irmãos, que você vai travar a batalha para amarrar toda a influência maligna na vida daquela pessoa. Porque provavelmente, irmãos, com toda certeza, o céu quer que isso esteja amarrado. E aí você vai orar também para soltar essa pessoa de todas as amarras de Satanás, para que ela então possa, de fato, receber a palavra com fé. Então essa oração, irmãos, vai balizar o caminho para você pregar o evangelho para essa pessoa, para esse ente querido. Por isso, nós nunca devemos, irmãos, menosprezar o poder da oração. E, lógico, entender esse ponto importante. Tanto a nossa oração quanto a nossa ação devem estar sempre alinhadas com o céu. Quando eu digo com o céu, quero dizer com a autoridade de Deus, com a vontade de Deus. Foi o que o Senhor ensinou, o começo da oração, o ponto assim crucial da oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, porque quando vem o reino, vem a esfera de autoridade de Deus. Faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. Você percebe que há uma mudança. Tá no céu, mas agora o reino veio para a terra. E porque veio o reino para a terra, a vontade de Deus pode ser feita. E ela é feita através de quem? Através daqueles que estão alinhados com a sua vontade, através da igreja. Aí, irmãos, muitas portas são abertas e outras, muitas portas que não deveriam estar abertas, são fechadas. E o título da sexta-feira: os problemas na edificação da igreja. O versículo 1 Coríntios 13, 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Muito bem, queridos irmãos, então o título da sexta-feira é os problemas na edificação da igreja. Nós já vimos em dias anteriores que o que atrapalha muitas vezes, irmãos, a edificação da igreja não é a ação, o ataque direto de Satanás, mas quando ele consegue, através de nós, que somos os materiais de edificação, quando ele consegue entrar escondido ali, como ele fez no Jardim do Éden, disfarçado, aí ele entra e através então do homem, através de nós, irmãos, aí ele consegue então prejudicar a edificação da igreja. É assim que Satanás age. Se nós estamos no Espírito, se nós estamos servindo ao Senhor no descanso, mesmo os mais fortes ataques do inferno, os mais fortes ataques das trevas, não conseguem, irmãos, nos atingir, nos demover do lugar em que o Senhor nos colocou. Mas, por outro lado, se nós estamos na nossa alma, na nossa carne, facilmente nós somos enganados e através de nós, como aconteceu com Pedro em Mateus 16, ou através das nossas opiniões ou das nossas ações, ele então consegue, irmãos, muitas vezes atrapalhar o processo de edificação da igreja. Talvez, querido irmão, você pense, eu sou tão pequeno, eu não vou fazer estrago nenhum, mas qualquer um de nós, se nós abrirmos as portas do Hades, ou seja, se através do nosso ego, da nossa vida da alma, nós deixarmos Satanás atuar, o estrago, irmãos, pode ser muito grande. As palavras que o Senhor falou para o apóstolo Pedro, irmãos, devem ecoar no nosso interior. Quando ele diz para Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Veja, ele tinha acabado de dizer que Pedro era uma pedra, e essa pedra é uma pedra para a edificação da igreja, mas agora, por causa da ação de Satanás, essa pedra veio se tornar uma pedra de tropeço. Então todos nós, irmãos, precisamos tomar cuidado para que nós, ao invés de pedras que vivem para a edificação da igreja, não nos tornemos essas pedras de tropeço, deixando com que as coisas de Satanás, as coisas do inferno entrem na igreja através de nós. Nessa sexta-feira é mencionado o que Paulo fala em Gálatas 5 sobre as obras da carne. Essas obras, irmãos, não pense assim, eu estou livre das obras da carne. Não, irmãos, isso está na nossa carne. Se nós não vigiarmos, se nós não vivermos no Espírito, muitas coisas dessas nós podemos ainda fazer, e essas coisas prejudicam a igreja e prejudicam a nós mesmos. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19, Paulo diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse herdar o reino de Deus quer dizer ser um vencedor, receber o galardão, reinar com Cristo. Então veja, irmãos, essas obras são obras da carne. Se nós demos espaço para a carne, nós vamos praticar essas obras. Tanto é que ele fala no finalzinho, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, irmãos, durante toda a nossa vida, nós vamos ser tentados pela carne.
tentados pelo nosso ego, nosso eu, não é? Em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós vamos ser tentados, irmãos. Nós vamos ser provados. Se nós permanecermos firmes, sempre perseverando, nós vamos alcançar a coroa da vida. Isso diz respeito ao que Paulo diz como herdar o reino. Aí veja o que Tiago fala. Ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus, irmãos, no máximo, Ele nos prova. Agora, a tentação, ela vem da onde? Olha o que ele diz, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, isso está na carne, irmãos, está ali. Quando há oportunidade, a cobiça, irmãos, ela gera um fruto, ela concebe. Veja o versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você está percebendo? Então muitas dessas coisas que nós vimos aqui em Gálatas 5, elas começam na cobiça. Isso tudo está em nós, está na nossa carne, irmãos. Na cruz, o Senhor venceu essas coisas, mas onde hoje está a cruz de Cristo? A cruz de Cristo está no nosso espírito. Por isso nós, irmãos, precisamos nos voltar para o espírito. É ali que o apóstolo Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele também diz em 1 Coríntios 12 que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, quando nós invocamos o Senhor, irmãos, é porque nós estamos no Espírito. E invocar o nome do Senhor, irmãos, é uma coisa tão simples, porém tão grandiosa. Porque, na verdade, as coisas de Deus são assim. São simples, porém grandiosas. Nós precisamos aprender a exercitar o Espírito. Quando nós exercitamos o Espírito, irmãos, veja, o Espírito ele produz um fruto. Esse fruto, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, não é que é uma coisa ou outra. Quando nós estamos no Espírito, e o Espírito então gera o fruto, é tudo isso. Porque Paulo lhe fala das obras da carne, no plural, mas ele fala do fruto do Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, nós vamos sendo transformados na imagem do Senhor. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18. E o Senhor, irmãos, o que ele expressava? Amor, alegria, paz, longanimidade. Isso é algo de dentro para fora. Eu repito, irmãos, a religião ela tenta nos moldar, nos fazer ser pessoas com uma aparência. Você pode estar triste, mas você sorri. Você às vezes está nervoso, mas você disfarça. Lógico, irmãos, né? Não devemos dar vazão à nossa carne, ao nosso nervosismo, enfim. Mas a questão é, nós precisamos tratar o interior. E é isso que acontece quando nós estamos no Espírito. A partir do interior, Deus vai nos mudando, nos transformando. Se não, irmãos, do contrário, todos nós, não há um homem que seja diferente. Quando eu digo homem, é homem ou mulher. Não há um ser humano que seja diferente. Essa regra inclui todos. Se nós não estivermos no Espírito, infelizmente, irmãos, nós vamos estar à mercê da carne, praticando as obras da carne. Talvez você não chegue a cometer um pecado grosseiro, mas se você olhar bem, irmãos, nessa lista, Paulo depois fala também uma lista semelhante em Colossenses 3. Se você olhar nessa lista, você vai perceber, quando você está no seu natural, quando você dá vazão à carne, muitas dessas coisas são cometidas. E é por isso que Paulo, no versículo 16, ainda em Gálatas 5, ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos dar uma olhada em Colossenses 3. Colossenses 3, irmãos, ele começa de maneira maravilhosa. Começa com Paulo mostrando
que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e que nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. E aí, a partir do versículo 5, ele mostra que o outro lado, que é o viver na terra, o viver de acordo com a natureza terrena. Porque, muitas vezes, irmãos, nós falamos, nós precisamos viver de acordo com as coisas celestiais, viver na esfera celestial. Tudo isso, irmãos, é viver no Espírito. É o que Paulo fala aqui. É viver pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não estamos vivendo para esse mundo. As coisas desse mundo, irmãos, elas não podem nos afetar. Principalmente, irmãos, nós não podemos amar as coisas desse mundo. Então, Colossenses 3, Paulo começa assim. Depois, no versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa a falar uma lista próxima ao que nós vemos em Gálatas 5. Ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Cuidado, irmãos, nessa questão do dinheiro, da avareza. Se nós amamos muito dinheiro, esse dinheiro se transforma, o dinheiro se transforma para nós em um Deus. E aí, irmãos, nós passamos a nossa vida adorando esse Deus que é o dinheiro, que é Mamon. Por isso que a avareza, o amor ao dinheiro, se transforma em idolatria. Continuando, versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sim, vai vir sobre os filhos da desobediência, mas nós já vimos isso também. Se nós, irmãos, não buscarmos o Senhor, não buscarmos nos purificar dessas coisas, nós também vamos experimentar um pedaço, uma parte da ira de Deus, que vai acontecer na grande tribulação e principalmente, irmãos, com os cristãos derrotados, com aqueles que não foram fiéis, na época da volta do Senhor, quando muitos vão ser julgados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Isso, para nós, é sofrer a ira de Deus, a punição, a disciplina de Deus. Nós não vamos mais para o lago de fogo, como os filhos da desobediência vão. Mas nós, irmãos, e Paulo fala bastante sobre isso nas suas epístolas, podemos sim ser jogados nesse lugar para disciplina, para purificação. Versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você está percebendo o que ele fala aqui no versículo 9 e 10? Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Então, irmãos, hoje é esse o processo. Agora, se nós ainda permanecemos vestidos com o nosso velho homem, o novo homem não tem lugar, irmãos. O que acaba, então, aparecendo são as obras da carne. Mas se nós, a cada dia, vamos nos despindo do velho homem, dessas práticas terrenas, mundanas, e vamos crescendo em espírito, em vida, desfrutando da palavra, obedecendo a palavra, então nós vamos nos revestindo do novo homem que se refaz segundo a imagem daquele que o criou, o Senhor Jesus. Então, irmãos, todas essas coisas, quando nós lemos esses versículos, cada um de nós sabe onde nós ainda estamos falhando. É importante fazer uma reflexão, é importante perceber onde ainda Satanás tem tido espaço na nossa vida, na nossa casa, no nosso falar, no nosso viver, enfim. Por quê? Porque se nós não, diante do Senhor, diante da luz do Senhor, irmãos, não removermos essas coisas, até o final, Satanás vai conseguir uma porta em nós para atrapalhar a edificação da igreja. Para finalizar, irmãos, eu vou ler o último parágrafo da página 53, e ela fala ainda, são versículos, na citação de versículos de 2 Timóteo. Ali Paulo está mostrando também como vão ser as pessoas nos tempos do fim, que é praticamente os tempos que nós estamos, irmãos. Então veja, página 53, último parágrafo. Por fim,
Leiamos na passagem a seguir as características que definem bem o perfil da sociedade nos tempos finais em que vivemos. Então, 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, na versão King James atualizada. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Se a natureza humana caída e escravizada ainda controla o nosso viver, de que maneira poderemos ser edificados como a Igreja de Deus? Só há uma maneira de resolver esse problema. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. O título do sábado: Decidir pela edificação da Igreja. E o versículo, Joel 3,14, que diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Muito bem, queridos irmãos, o título deste sábado: Decidir pela edificação da Igreja. É lógico, irmãos, que todos nós, no nosso interior, no nosso coração, nós queremos servir a Deus. Nós queremos cooperar com o Senhor, cooperar com a edificação da Igreja. Esse é o nosso sentimento após nós conhecermos o Senhor, após nós nos convertermos. Mas as coisas não são tão simples, irmãos. Nós vemos em Mateus 16 que logo após ter obtido a revelação da Igreja, o Senhor disse a Pedro, aos discípulos, sobre a necessidade dele morrer, dele sofrer nas mãos dos sacerdotes, até do povo, enfim, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso era necessário, irmãos. E é necessário não por causa do Senhor. Essa passagem me toca muito, porque quando o Senhor disse em Mateus 16, ali no versículo 21, ele diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então veja, irmãos, é necessário, mas olha como é o amor de Deus. Não era necessário para o Senhor, era necessário por nossa causa. O Senhor não precisava ter deixado a glória para se tornar um homem, para se tornar carne. Ele fez isso por nossa causa. E aqui, irmãos, Pedro então chamou à parte o Senhor, no versículo 22 mostra, e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então, irmãos, Pedro, por isso que eu tenho insistido nisso, nós precisamos de revelação, irmãos, e a revelação nós obtemos no Espírito. Quando nós vamos para o nosso natural, aí veja o que acontece aqui. Aqui Pedro estava na emoção natural dele, ele amava o Senhor, ele não queria que nada de ruim acontecesse com o Senhor. Veja, não é algo negativo, Pedro não está fazendo algo negativo. Por isso nós falamos tanto em semanas anteriores sobre o Behemote, o Leviatã, o Behemote sendo o lado bom da alma, mas ainda assim, irmãos, é um monstro que numa pequena brecha pode nos devorar. Então veja, Pedro, irmãos, ele estava no seu lado bom, na sua emoção. Isso também atrapalha a edificação da igreja. Por isso eu disse, não é tão simples, irmãos, nós só queremos. Então, quando Pedro disse isso, o Senhor voltou-se para ele no versículo 23 e disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Veja, antes ele havia dito a Pedro que Pedro era uma pedra para a edificação da igreja, mas agora, irmãos, havia se tornado uma pedra de tropeço. Ah, mas ele está falando de Satanás. Mas quem abriu a porta para Satanás entrar foi Pedro. Da mesma forma, irmãos, nenhum de nós quer prejudicar a edificação da igreja.
Mas muitas vezes inconsciente nós abrimos a porta para Satanás entrar e nos tornamos uma pedra de tropeço. E por quê? Olha por quê. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. É por isso, irmãos, que nós precisamos de revelação. E a revelação, ela vem quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos conectados com Deus, buscando, pensando nas coisas lá do alto. Aí nós vemos as coisas dessa terra com os olhos espirituais. Aí nós vemos que, por mais que seja triste, irmãos, por mais que seja dolorido, o que o Senhor teria que passar era necessário por nossa causa. Então tem muitas coisas, irmãos, que quando nós olhamos pelos olhos de carne, pelos olhos natural, cogitando com os olhos dos homens, cogitando das coisas dos homens, você olha e diz, isso não tem sentido. Você começa até a reprovar a situação. Não, isso não tem sentido nenhum de acontecer, como Pedro fazia. Mas quando você se volta para o Espírito e você olha com os olhos espirituais, aí você percebe, é necessário. Deus não faz, irmãos, nada que não seja necessário. Deus não está brincando, Deus não está fazendo teste. Deus sabe o que Ele está fazendo e tudo o que Ele está fazendo é necessário. É necessário para o nosso bem, para a edificação da igreja. E no começo aqui, eu havia dito, nós queremos servir a Deus. Após nós conhecermos o Senhor, nós temos essa vontade no nosso coração de servir a Deus, de servir a igreja, de edificar a igreja. Agora, eu repito, irmãos, isso não é simples, não é assim. Não é como Pedro achava que era, não é como nós achamos que é. Por quê? Porque há em nós, irmãos, do mesmo modo que na nossa mente, a vontade, no nosso ser, não é? A vontade de servir a Deus, há em nós uma lei que é contrária a servir a Deus. Essa lei, irmãos, ela faz guerra contra a nossa vontade. Então, lá em Romanos 7, você vê exatamente isso. Você vê uma pessoa que queria servir a Deus, que queria fazer o bem, e uma pessoa que conhecia o bem, só que ele não conseguia. Por exemplo, no versículo 15 de Romanos 7, ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantos de nós, irmãos, temos a experiência desse versículo? Você não faz, às vezes você não compreende o seu próprio modo de agir. Quantas vezes, irmãos, eu agi intempestivamente, depois que eu parei, eu pensei, eu olhei e falei, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu fiz dessa forma? Você não compreende o seu próprio modo de agir. Pois você não faz o que está no seu coração. No seu coração você quer edificar a igreja, você quer fazer o melhor, você quer servir ao Senhor. Você faz o que você detesta, você acaba se tornando muitas vezes uma pedra de tropeço. Aí no versículo 17 diz, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, o pecado, ele está na nossa carne. A única maneira de se livrar do pecado é morrer ou ser liberto desse corpo. Por isso que na volta do Senhor, o Senhor vai nos dar um corpo de glória. E esse corpo de glória é sem pecado. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Você está percebendo essa luta, irmãos? Por isso eu disse, não é simples assim, não é só eu querer, eu quero servir ao Senhor, eu quero edificar a igreja. Vai haver uma luta dentro de você. Então, o que eu faço? Vamos continuar lendo, porque no final do capítulo, Paulo, ele dá a solução. É aí com o versículo 21. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, nós irmãos, como eu disse, nós queremos servir ao Senhor.
Mas vejo nos meus membros, e se nos meus membros é na minha carne, no meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, quer dizer, muitas vezes a nossa mente quer servir ao Senhor, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, essa palavra desventurado, irmãos, o sentido dela é forte. Eu até peço perdão pelo termo. É desgraçado homem que sou. E aí, irmãos, Paulo no versículo 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí entra o capítulo 8, irmãos, e o capítulo 8 nos desvenda a maneira de nós servirmos a Deus. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus, irmãos, a primeira coisa que o Senhor fez na cruz, ao ser crucificado, foi destruir, foi matar o pecado e todas as coisas negativas, o velho homem, tudo isso. Aí você pergunta, mas se o Senhor, ele crucificou o pecado, o velho homem, por que eu ainda tenho esse problema? Por que eu ainda sofro com essas coisas? É porque a realidade de tudo isso está no nosso espírito, irmãos. Se nós vivemos a nossa vida natural, nós vamos continuar tendo problema com o velho homem, com o pecado. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, se nós estamos no Espírito, essa lei do Espírito da vida, ela opera e ela mortifica os feitos da carne. Quer dizer, a carne está ali pronta para agir, pronta para tentar, pronta para fazer você pecar. Mas aí você vai para o Espírito, aciona então a lei do Espírito, e a lei do Espírito ela é como um anestésico muito forte, potente, que amortece os feitos da carne. Você não sente os feitos do velho homem, os feitos da carne, né, o pecado, tudo isso, irmãos, por nós estarmos no Espírito. Então a realidade da cruz está no nosso Espírito. Quando nós falamos de tomar a cruz, irmãos, não é você ficar sofrendo, se martirizando, pegar alguma coisa e começar a se bater. Não! É voltar para o Espírito, irmãos. A pior coisa para a carne é a cruz. E a cruz de Cristo está no nosso Espírito. A prova disso está nos versículos seguintes de Romanos 8. Porquanto o que fora impossível à lei, por que ele fala da lei? Porque a lei no Antigo Testamento, ela tentava, ela dizia, olha, isso aqui é pecado. Só que ela dizia para você o que era pecado. Mas ela não podia, ela não conseguia te ajudar a combater o pecado. Ao contrário, ela dizia, isso aí é pecado, você vai cair. Opa, caiu, agora eu te mato. A lei, irmãos, se você não cumprisse, se você caísse, é sentença de morte. Então ela te avisava, mas ela não te ajudava. Você está caindo do precipício, a pessoa está dizendo para você, tá caindo, vai cair do precipício, mas ela está de braço cruzado, não está te ajudando. É a lei. Agora veja só, irmãos, o plano de Deus, como é maravilhoso. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você percebe? Onde se cumpre? Onde está a realidade? No Espírito, em andar no Espírito. Se eu continuo andando na carne, irmãos, eu estou fora da realidade. É o que nós sempre falamos. É a questão do arrependimento que nós temos visto ultimamente. Não basta eu me arrepender, olhar e falar assim, eu fiz isso errado. Tá bom, eu vou tentar melhorar, não vou fazer mais isso. Não basta. O arrependimento, irmãos, que nós temos visto, o arrependimento porque está próximo o reino dos céus, que o Senhor falava, é uma mudança de esfera. Quando o Senhor veio, Ele queria tirar as pessoas do império das trevas e transportar as pessoas para um reino de amor, de luz, de justiça. Mas a pessoa que precisava querer. Nós hoje também, nós precisamos querer e entrar, viver, andar no Espírito para ser transportados para a esfera celestial. Quando nós falamos de esfera celestial, nós estamos falando de viver no Espírito. E aí, aqui Paulo continua, a fim de que, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne
cogitam das coisas da carne. Lembra o que o Senhor falou para Pedro? Na verdade, ele estava falando para Satanás, porque Pedro havia aberto ali a porta, não é? Ele falou o quê? Você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui Paulo está dizendo, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É a realidade do que o Senhor falou em Mateus 16 para Pedro. Você quer cogitar das coisas de Deus? Você tem que se inclinar para o Espírito. E essa palavra, o sentido dessa palavra, se inclinar, na verdade, é colocar a mente no Espírito. Então hoje, irmãos, quando nós colocamos a nossa mente no Espírito, buscando, pensando nas coisas lá do alto, nós estamos andando, vivendo no Espírito. Os feitos da carne são mortificados. Olha o versículo 6. Porque o pendor da carne, é isso. Pendor da carne é jogar a sua mente para a carne. Dá para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Olha o capítulo 7. É uma pessoa, irmãos, que está experimentando a morte. Ela está deprimida, ela quer servir a Deus, ela não consegue, ela só se vê fazendo coisa errada. Olha o capítulo 8. Você vê uma pessoa sem condenação, com vida e paz. E é por isso, e é nesse sentido que nós devemos escolher. Você e eu, nós queremos servir a Deus, isso nós decidimos, certo? Mas a decisão correta, a decisão real que nós precisamos tomar é inclinar a nossa mente para o Espírito. Aí sim nós estamos no caminho correto para a edificação da igreja. Para encerrar aqui, eu vou ler o versículo 13, que eu falei de mortificar os feitos do corpo, mas eu não li esse versículo. Então, o versículo 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, viver segundo a carne, com a mente nas coisas do homem, é viver aquela esfera do capítulo 7. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vivereis o quê? A vida de Romanos 8. Uma vida sem condenação, cheia de paz, cheia de alegria. Então, irmãos, a nossa decisão deve ser essa. Para finalizar, eu vou ler na página 55, o penúltimo e o último parágrafo. Aí nós vamos para o domingo. O segredo para nos libertar do velho homem está em nossa mente. Se inclinarmos a mente para a carne, para o plano terreno, o resultado será a morte. Se, porém, inclinarmos nossa mente para o Espírito, isto é, para o plano celestial, para o novo homem, o resultado será vida e paz. A decisão é nossa. Para que lado inclinaremos nossa mente? Sejamos sérios e responsáveis, sabendo que o poder de escolha é nosso. Mas, quanto às consequências, não temos escolha alguma. Não nos esqueçamos de que a mente é a chave, por isso ela deve ser colocada sob a orientação do Espírito, e assim gozaremos vida e paz. Entretanto, se escolhermos ser guiados pela carne, colheremos morte e destruição. Quando estamos no Espírito, percebemos que o próprio Deus triuno habita em nós e passamos a provar o poder do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é maravilhoso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando vivemos no Espírito e somos guiados por Ele, tornamos-nos úteis para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor está desesperado pela edificação. E nós, o que decidiremos? Precisamos tomar uma decisão. Muito bem, vamos para o domingo. Domingo o título é As virtudes do novo homem são para a edificação da igreja. Os versículos, Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então aqui, irmãos, mostra que hoje não há mais judeu, grego, enfim, gentil. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos a igreja. A igreja não tem nacionalidade, a igreja é dos céus. Então qualquer separação, qualquer inimizade, a primeira e a maior inimizade, a inimizade contra Deus, ela já foi derrubada na cruz. Qualquer outra inimizade, irmãos, qualquer outro sentimento de separação foi também e deve ser também derrubado. Por quê? Porque agora nós somos um novo homem. E esse novo homem, irmãos,
Ele é capaz de edificar a igreja. E ele tem virtudes. Essas virtudes é que edificam a igreja. Então, parte do que nós vimos no sábado. Uma vez que nós estamos no Espírito, nós estamos no novo homem, vivendo uma nova vida, pensando e buscando as coisas lá do alto. Quando nós estamos no Espírito, nós temos o fruto do Espírito, como nós vemos em Gálatas. E essas virtudes do novo homem, Paulo nos mostra em Colossenses 3. Ele começa Colossenses mostrando, irmãos, que nós morremos e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, nós nascemos de novo. Então, essa nova vida, nós devemos buscar e ter essa nova vida buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto. Depois, ele mostra que, a partir do versículo 5, que se nós não fizermos morrer essa natureza terrena, se nós ainda continuarmos andando por essa natureza terrena, nós, irmãos, iremos provar várias coisas negativas, como ele diz até o versículo 9. E aí é o que nós falamos no sábado. Como fazer morrer? Na verdade, Cristo já matou o velho homem, já crucificou o velho homem. Fazer morrer a natureza terrena quer dizer ir para o Espírito, onde está a cruz de Cristo. E aí, a partir então desse versículo, versículo 10, ele diz assim, versículo 9 ele diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí ele começa então a nos mostrar as virtudes do novo homem. Essas virtudes nós vimos em Cristo quando ele estava na terra. Então Paulo diz, revesti-vos, versículo 12, Colossenses 3, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja, tudo isso, irmãos, nós não conseguimos na carne. Na carne nós perdemos a paciência fácil, irmãos. Na carne nós somos egoístas, muitas vezes maledicentes. Nós não somos humildes na carne. Pelo contrário, nosso velho homem é extremamente arrogante. Mas no Espírito, irmãos, nós temos essas virtudes do novo homem. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o perdão é algo, irmãos, recorrente. É uma virtude do novo homem. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Gratidão, irmãos. Quantas vezes nós não somos gratos pelas coisas que Deus nos deu? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão, novamente a palavra gratidão, em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse aqui, irmãos, sabe, veja, Paulo ele falou lá em cima sobre buscar e pensar nas coisas lá do alto. Aqui, irmãos, está a prática. Nesses versículos, do 12 ao 17, está a prática. Muito bem, eu já não tenho tempo, então eu vou ler aqui na página 56, o último parágrafo, que vai falar um pouco mais sobre essas virtudes. Veremos agora, mais detalhadamente, as virtudes necessárias para a edificação da igreja. A primeira é a compaixão, ou ternos afetos de misericórdia. Uma virtude amplamente manifestada pelo Senhor Jesus enquanto esteve entre os homens. Ao avistar as multidões, ele sempre se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas. Precisamos aprender com o Senhor e também manifestar compaixão para com os outros, deixando as críticas de lado e procurando compreender as falhas e as dificuldades uns dos outros pelo exercício da empatia. A bondade também é importante para a edificação. Precisamos ter olhos bons, que não veem maldade nem querem fazer mal aos outros. A humildade é vital para a edificação. E além disso,
é uma virtude que garante a bênção de Deus sobre a nossa vida. A mansidão impede que percamos a calma e nos entreguemos a gritarias. Outra virtude é a longanimidade, que significa ter paciência constante ao longo do tempo. Suportar uns aos outros diz respeito a dar apoio uns aos outros, isto é, eliminar a concorrência em nosso meio. Devemos cuidar dos outros, ajudar uns aos outros e não puxar o tapete de ninguém. Na igreja não pode haver isso. Perdoar-se mutuamente é uma virtude que está relacionada com o quanto de graça uma pessoa tem, com a maturidade de vida e de experiência. Portanto, busquemos crescer em vida para conseguir perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. O amor é o vínculo da perfeição, o elemento que jamais pode faltar na edificação da igreja. Ele nos vincula e nos conecta uns com os outros. Então, irmãos, essas palavras aqui de Colossenses 3, versículos 12 a 17, na verdade, Colossenses 3 inteiro, nós precisamos orar, ler e orar essas palavras, meditar e perceber, irmãos, o quanto ainda nós vivemos no velho homem, com a mente inclinada para a carne, e o quanto nós vivemos no novo homem, no Espírito, sempre dando o fruto do Espírito e aperfeiçoando essas virtudes tão importantes para a edificação da igreja. Lembre-se, a decisão é sua. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.